um banco de dados lá, seguindo o que a gente começou a ver na aula passada, né? Vamos abrir aqui só para a gente recapitular o que a gente fez. Aqui no Delphi ele não tem aquela questão de ficar mostrando os arquivos que não são necessários ser abertos. Então, quando você seleciona, ele abre só os arquivos que realmente né? Diferente no Lázaro, você tem que escolher quais são os arquivos que você tem que abrir, certo? Bom, a gente viu a questão a gente aproveitou as classes, né? País, estado, cidade, país, a classe pai, país, estado e interface, certo? Na aula passada. A gente começou mexendo colocando no gerente, então, colocamos formulários, chamamos a interface, demos nome aos nossos formulários iguais aos que nós tínhamos dado já no Lazarus, certo? E recriamos o formulário de consulta pai e os formulários de consulta filho correspondente, certo? Até aqui a gente já tinha feito funcionar, mostrando, carregando os formulários, né? O que tinha de diferente, baseado no que a gente tinha lá com o Lazarus, é que a gente trabalhou com coleções para montar esses projetos, certo? E o que a gente vai passar a fazer agora, vamos passar a utilizar o banco de dados, tá certo? Até aqui tudo bem, né? Acho que a controller, os cadastros ainda estão crus, não temos nada de cadastros, temos controller básica de consultas básicas aqui, mas temos que criar o processo geral, né? Então, dentro desse conceito aqui, a gente criou aqui na consulta pai, então, eu vou ter um conheço objetos, onde eu recebo o objeto e a sua respectiva controller, certo? A gente não criou nem a controller, nem a DAO. A gente criou, na aula passada, a gente viu a data module. É isso? DM aqui. Certo? Bom, muito bem. Então, o que nós temos? A ideia é a gente criar as conexões desse processo todo, certo? Então, o que é que a gente precisa ter? Nós vamos ter a camada da interface, que é a camada view, e que essa camada view é diferente da camada do Lazarus, porque ele cria um formato de formulário um pouco diferente do Delphi, certo? O que nós temos aqui? A questão dos componentes que é diferente, né? Então, nós precisamos criar, dentro desse contexto aqui, a questão da controller e da DAO, certo? Como é que a gente trabalha a DAO? A DAO é que vai acessar o banco de dados. O banco de dados, ele é único, que é a data módulo que nós colocamos aqui, certo? Como é que a gente faz para esse processo todo passar a existir de forma que a gente consiga chegar camada a camada? Essa é a grande questão, certo? Então, o que a gente tem é o seguinte, no gerente aqui, quando a gente coloca aqui no formulário do gerente, que a gente vai chamar, a gente está colocado com 2 new, né? Mas eu vou ter aqui no peça dados, eu vou ter um camarada que é a controller e o outro é o objeto. Isso a gente já tinha pré-estipulado na interface do Lazarus, certo? Então, essa questão que nós temos que ter. Aqui nós já temos o objeto ou país que foi criado já lá no Lazarus, que a gente passou a utilizar aqui. Então, o que nós precisamos ter aqui? Dentro dessa ideia, nós precisamos ter aqui a controller país, que é do tipo controller países, né? Vamos ter que ter a controller estado, que é do tipo controller estados. E a cidade a gente não fez, né? E vamos ter que ter um data module, ADM, que é do tipo TDM, a instância, certo? Por que aqui? Porque como nós vamos precisar ter a autenticação no formulário principal, que vai logar ele dentro do banco de dados, eu preciso ter um acesso de qualquer forma que vai gerar todos. E, supostamente, quando eu for utilizar a conexão, já que eu vou precisar só ter um data módulo, esse data módulo tem que sair daqui do raiz, certo? Do gerente. É aqui que tudo é criado, certo? Então, o que ocorre? Eu não tenho esses camaradas, né? A ideia é o quê? Que eu vou ter uma controller país, que vai gerar uma controller... Deixa eu ver se aqui tem...
Faz tempo que eu não mexo com esse cara. Vamos ver se tem aqui. Acho que não vai ter. Vou procurar depois com mais calma e ver se tiver, daí eu mostro para vocês, tá? Tinha umas versões, dependendo da versão, ele tinha como mostrar o diagrama de classe dentro do próprio Delphi. Que já sofreu tantas alterações que agora eu não sei onde que está. Ele tinha nas versões anteriores, talvez só está na versão Architect, que ele gera o diagrama de classe, das classes que você tem, ele gera o diagrama de classe, tá? Mas vamos seguir o que nós temos aqui, porque nós temos coisas para serem executadas e nós vamos precisar trabalhar. Bom, então o que acontece aqui? Supostamente, eu vou ter que ter a controller país recebendo de controller países ponto crie objeto. Essa classe eu não tenho. E a controller estado recebe controller estado status ponto crie objeto. Essas classes eu não tenho ainda, certo? Então, supostamente eu vou ter que ter esses camaradas. E vou ter que ter a datamódulo recebe t datamódulo ponto create, que é a criação do módulo de dados para minha aplicação, certo? Uma vez que eu criar esse datamódulo, o que na prática nós vamos ter que fazer é o quê? Eu vou ter que setar ele para que ele chegue até a DAO, certo? Então, para cada controller, eu vou fazer a controller país.set dm e vou passar como parâmetro a dm, certo? Então, eu vou precisar fazer isso no caso do país e a controller estado.set datamódulo e vou passar a dm, a mesma instância, certo? Porque dessa forma eu tenho a instância criada no gerente e eu vou ter que repassar ela para chegar até a camada lá embaixo. Aí dessa maneira eu consigo criar o processo todo de forma que ele fique coerente, ok? Então a meta aqui é fazer o quê? Eu vou ter que criar a camada, que seria a camada que vai ser a controller. Da controller eu vou criar a DAO, e a DAO vai estar conectada ao data módulo, e eu estou repassando isso tudo dentro da ideia do formulário gerente que vai setar isso tudo para frente. Daí com isso eu consigo ter todos os recursos que eu vou utilizar dentro dessas camadas, ok? Bom, vamos lá então. Para fazer esse processo, então, vamos dizer assim, ó, eu vou salvar aqui. Então, a meta hoje é a gente criar as controllers, ok? Controller e DAO, né? Então, vem aqui, File, New, Unity. Eu vou vir aqui, vou colocar um uses, eu vou usar alguma coisa, vou ter um type, vou chamar de controller igual a class. Private, protected, public. O que é que nós vamos ter aqui dentro da controller? A controller Py, ela vai ter um constructor, cria objeto, vou ter um destructor, destrua-se, e vou ter pelo menos um método pré-definido, a procedure set data module, onde eu vou passar um pdm
vou colocar como sendo do tipo T object, né, que eu vou setar, ok? Na prática, eu teria dois métodos já pré-definidos para cada controller, que é o quê? Nós vamos fazer um vínculo que vai buscar o data source, a origem dos dados, para a gente mostrar na grid, certo? Então, um outro método básico que nós vamos ter vai ser uma function, um getDataSource, que vai retornar eu vou colocar como um TObject, certo? Mas ele supostamente vai ser um TDataSource, certo? Que é o que eu vou precisar para poder apresentar os dados lá no formulário, tá? Então, de um modo geral, eu teria isso daqui. O que mais que eu teria de operações que eu preciso ter na controller? Partindo do princípio que eu vou estar com o formulário. O que mais que eu precisaria ter aqui? Ou eu não preciso ter mais nada? As procedures? Desculpa? Vão precisar. Porque as operações, quando a gente trabalha com a camada, a gente vai terceirizar toda ela, certo? Então, a gente vai precisar ter o quê? Eu vou precisar mandar salvar, vou precisar carregar um objeto. Então, essas operações vão ser baseadas no que tem aqui, no formulário, né? Mas do formulário aqui, de um modo geral, quais são as operações que eu teria? Supostamente, se levar em consideração que eu tenho um botão pesquisar, o primeiro método que eu vou precisar vai ser um método de pesquisar, certo? Esse método de pesquisar ele seria uma procedure ou uma function? Nós temos que entender assim, né? O que é que eu vou passar como parâmetro? A chave, que é um tipo string. Quando eu for trabalhar com os métodos, supostamente, o que pode acontecer quando eu mandar pesquisar é que pode dar errado. Não pode dar errado? Pode dar certo, que é o que a gente espera, na maior parte das vezes, mas eventualmente alguma coisa pode acontecer errado, certo? Então, a gente costuma fazer um método como sendo uma function e a gente manda retornar o tipo string. O tipo string, por que o tipo string? Porque vamos supor lá no banco de dados que seja uma operação, você vai fazer um insert, certo? E esse insert, ele vai violar uma chave única, por exemplo, no banco de dados. Eu posso ter um campo que eu defini como unique, certo? E, por alguma razão, o que eu mandei gravar, alguém já gravou antes, certo? Como alguém já gravou antes, e eu defini o campo como único, o banco de dados vai retornar um erro, certo? Quando ele retorna um erro, esse erro geralmente vai vir na linguagem de banco de dados, certo? Mas o que se pode fazer é pegar esse erro, fazer um tratamento na controller e eu traduzo esse erro para o formulário de uma forma que o usuário possa entender, certo? Se caso não acontecer nada, eu retorno em branco a minha string e não tem problema nenhum, certo? Uma outra situação que pode acontecer, eu estar fazendo uma exclusão de um atributo que é uma foreign key. E essa foreign key já está sendo utilizada em outro lugar. Por exemplo, eu vou excluir o país Brasil e eu tenho estados cadastrados com o país Brasil. A hora que eu for dar um delete lá, que eu for excluir o país Brasil, ele vai dar uma violação de restrição, certo? Essa é uma outra situação que eu posso ter problema e eu posso ter que retornar alguma coisa, certo? Então, nesse sentido, a gente vai fazer sempre usando string, porque daí a controller, a DAO vai retornar isso para a controller vai tratar o que é esse erro, e desse tratamento feito, vai retornar para o formulário de uma forma amigável para o usuário. Tá claro? Então, eu teria o modo pesquisar, eu teria o que mais?
O incluir que a gente chama de... não. 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 Salvar. Eu não posso, não é a inclusão ou a alteração, ela vai fazer o mesmo papel, não vai fazer? Porque de qualquer forma eu vou salvar o objeto, certo? A diferença entre um e o outro é que, em termos de banco de dados, eu vou fazer um insert ou um update. O que muda quando eu vou fazer um insert e update? Qual que é a ideia que eu vou ter para poder fazer com que eu vou estar fazendo um insert e um update? Uma variável. Não. Sim, mas no nosso caso agora, o que nós fizemos, mudamos o formato de que a gente tinha o vetor, a coleção, né, e agora passamos a ter o banco de dados, certo? O que a gente fez nas aulas anteriores, trabalhando com banco de dados a respeito disso? Que quando o código for zero, você inclui, quando o código for diferente de zero, você altera. Quando eu tenho código igual a zero, significa que eu vou fazer um insert. E quando tiver um código diferente de zero, eu estou fazendo um update. Certo? Então, o que é que eu vou passar como parâmetro aqui para mim poder fazer o salvar? O que precisa passar? O objeto. O que mais? O objeto. Só o objeto? Deixa eu ver aqui na codinha. E tem que retornar Tem que retornar o quê? uma string. Uma string. Aí eu nem cheguei a ver aqui. O que mais, além de salvar, eu tenho? Excluir. Remover. Excluir. Alterar. Alterar nós não temos. O que a gente tem no lugar de alterar? Salvar. Não é isso? O que mais? Oi? Excluir já está aqui. Sair? Não. Sair não. Oi? Não. Oi? Pesquisar com chave de integer? Não. Podia ser. Quando eu vou... Controller by. Quando eu vou alterar, eu preciso fazer o que para alterar? Eu preciso carregar. Se você sabia o que você está falando. Eu acabei de falar pra você, você não consegue pra mim soprar no seu ouvido que você ia falar? Eu soprei, você não fala. Você não me escuta. Eu não senti confiança. Viu? Tava certo. Porque para mim poder alterar, eu preciso carregar ele primeiro, assim como quando eu preciso excluir, eu também preciso carregar ele primeiro, certo? Então, de qualquer forma, eu preciso ter essas operações para poder fazer isso. Tá claro? Beleza? Bom, então a gente pode dizer que, de um modo geral, esses seriam os métodos padrões que eu teria dentro da classe Py, né? Então, vamos defini-los como sendo virtual. Tem alguns que não precisam necessariamente ser virtual, né? Porque, por exemplo, para mim setar o dataset, o data model, perdão, eu não preciso, ele vai ser usado em todos eles, certo? Eu não preciso criar ele como sendo um método virtual, porque eu não vou ter ele
Eu posso usar o da classe Pi mesmo para todos eles, certo? Bom, o que é que eu vou precisar aqui? Aqui eu não vou precisar de nada, teoricamente. Então, esse vai ser o controller. Tá? Vem aqui novo, nova unit. Type. Então, controle países é igual a um class de controller. Private protected public. Em vez de ser virtual, tá aqui. Então, o controller países. Vamos fazer sempre o nome da classe no plural. Ó, aqui eu vou ter uses o controller, né? Não, faltou uses. Tá, muito bem. Então, vamos criar o do estado também. Muito bem. Bom, vamos criar primeiro, depois a gente faz a ligação entre eles, certo? Uma forma da gente lembrar sempre quais são os métodos que tem, a gente seguir mais ou menos esse protocolo, certo? Se eu crio primeiro os cabeçalhos, defino o que é que vai ter, depois eu venho preenchendo, certo? Observaram que eu criei o país, criei o estado, não entrei no mérito de cada conteúdo que vai ter em cada um, certo? Essa é uma prática que favorece bastante na hora de você fixar melhor o que é que tem que fazer, certo? Ou seja, sempre que tiver, cria todos eles primeiro, depois você começa a criar os conteúdos para cada um. Confere primeiro, depois você vai verificando se está tudo certo. Daí você corre o risco de uma estratégia de errar menos na hora que você está implementando, certo? Bom, muito bem. Então, vamos lá. Vou criar um novo. O que nós temos agora? Nós temos que criar a DAO, né? Vamos você vir aqui, né? File, novo, uma nova unit. Então, vou criar type DAO é igual a um class. Private protected public. O que é que nós vamos ter na DAO? Bom, a DAO, em princípio, é um método que vai ter a data módulo, certo? Módulo de dados, certo? É aqui que vai chegar é aqui que nós vamos trabalhar com o data módulo, no caso, certo?
Então, o que nós vamos ter aqui? Em princípio, nós vamos ter as mesmas coisas que a gente criou na controller Py, certo? Supostamente, eu vou ter um constructor e vou ter estes métodos que eu vou precisar ter na DAO. UDM. Tá. O que é que nós vamos ter aqui? Supostamente, eu vou construir a data module, quer dizer, vou construir não, né? Ela vai chegar via set, certo? O que nós vamos ter que ter aqui? Eu vou ter o data source vai estar aqui, pesquisar, salvar, excluir, carregar, certo? O que aconteceria aqui se eu viesse aqui na constructor e colocasse ADM recebe tdm.create new? O que acontece aqui se eu fizer isso aqui? Você vai criar uma instância nova, toda vez que criar um negócio, ela vai ser substituída depois pela instância que você criou no limite. Isso significa o que em termos práticos? Vai deixar uma área alocada de memória sem referência. Você não vai poder deletar depois. É só isso? Vai criar outra conexão com dados. Vai criar outra conexão com o banco de dados. Ah, é verdade, tem isso. Mais importante que o espaço de memória que ele vai reservar vai ser a questão do problema de eu reservar espaço de memória desnecessário, né? Então, isso daqui eu não vou ter, né? Eu vou deixar em branco, não vou nem deixar em comentário para não criar problemas. Tá ok? Tudo certo? Então, esse camarada a gente vai chamar de o DAO. Então, eu tenho a DAO criada, a DAO Py, aí eu venho aqui, venho novo, vou criar uma nova unit, eu vou colocar o uses, o DAO, vou ter private, TED, public, type, DAO países é igual a class de DAO. Esses dois camaradas eu não preciso aqui. Esse, supostamente, eu também não preciso aqui. Certo? Por que eu não preciso do set data module? Ou eu preciso? Oi? Preciso? Como é que vai setar o... Ah, não, é na DAO vai estar a data, o objeto. O DAO países. Ok? Vem novo, unit, uses o DAO, type, DAO estados, igual a class de DAO. Private, TED, public. Até aqui tudo bem? Tudo certo, né? Beleza. Então, o DAO estados. Beleza. Bom,
que nós temos então? Uma vez criado o header, no caso, né, cabeçalho, precisamos definir o que é que vai nos códigos correspondentes, certo? Começamos pela controller, né? Bom, quando eu vou trabalhar com o gerente aqui, eu vou ter que fazer esse camarada, a controller países, que agora eu já tenho, né? Uma regra aqui para a gente organizar os uses aqui é mais ou menos assim, ó, veja bem. Eu tenho os objetos, né? Posso até tirar o Inter daqui e deixar ele por último aqui, certo? E aqui, então, eu vou colocar o controller países, vírgula, o controller estados, vírgula, certo? Como eu inseri no meio, aqui eu vou deixar nessa primeira os objetos, na segunda linha eu vou deixar os controller, certo? Isso ajuda a deixar o código mais organizado. A Inter é a parte, né? Então, se eu precisar de mais uma linha para criar os objetos, eu crio ele abaixo. Então, mais um de controller, eu crio logo aqui abaixo. E dessa maneira, as controllers ficam organizadas e os objetos ficam organizados, certo? Uma outra forma que se tem aqui eu estou colocando na sequência que eu estou gerando. Mas uma outra forma de fazer é colocar, por exemplo, o estado vem antes de países. Então, eu vou colocar ele em ordem alfabética. Fica mais fácil você localizar ainda, porque ele vai estar organizado em uma ordem alfabética, quando você precisar verificar se está lá colocado. Mas vai ter que ter a disciplina de verificar sempre se está naquela ordem, certo? Aqui eu tenho o DM, né, que é o que está faltando aqui, ó, que estava dando mensagem de erro, certo? Então, eu posso simplesmente colocar aqui e validei o que eu tenho aqui no gerente. Bom, quando eu tenho no países aqui, em vez de new aqui, o certo seria o quê? A controller. Então, a controller, país e o país, certo? Então, tem o objeto que está sendo setado aqui. Eu venho na respectiva controller, eu estou passando com esse objeto, a controller, seu respectivo objeto. Então, se eu vier no consulta correspondente, venho aqui, eu tenho com esse objeto, aqui está invertido. No formulário, na interface, ele está passando primeiro a controller e depois o objeto. Como os dois estão como TObject, eu posso simplificar eles aqui. Ok? Bom, como chega aqui os dois, então eu vou ter que ter os objetos correspondentes localmente aqui, certo? Então, eu vou precisar aqui o país do tipo países, vou precisar a controller país do tipo controller países. Da mesma forma aqui, ó, posso deixar esse camarada por último, colocar o países, o controller países. Ok? Chegou aqui, então eu vou ter lá o país recebe, aqui no caso eu tenho que fazer um cast, países de P objeto. E a controller país recebe controller países P controller.
certo? Aqui, teoricamente, para me chamar o incluir, alterar, excluir, eu também tenho que chamar o método com esse objeto, certo? Então, sempre que eu tiver essas situações, teoricamente, aqui eu tenho primeiro que o cadastro países ponto. Eu não tenho método com esse objeto no cadastro de países ainda. Não tem nada ainda. Vamos deixar para fazer daqui a pouco. Certo? Então, no consulta de países aqui, eu trouxe o objeto até aqui, certo? Então, supostamente, os dois objetos chegaram até o consulta país, né? Da mesma forma, a gente salva aqui e vai fazer a mesma coisa no consulta estados, certo? Aqui está invertido, vamos pegar do consulta países. Beleza. Vamos ver lá no gerente como é que ele está chamando. Então, aqui vai ser a controller estado e o estado. Vem o peça dados, no peça dados está os dois na mesma sequência. Venho no consulta estados. Aí aqui igual, eu vou ter que cadastrar o estado do tipo estados e na controller estado, que é do tipo controller status. Vem aqui o status, o controller status. Não conheço objetos, então o estado recebe estados de P objeto. E a controller estados recebe controller estados de P controller. É a controller estado, né? Aqui. Tá? Fizemos uns ajustes aqui. Vamos rodar para ver se está ok até aqui. Continua mostrando, certo? Essa pequena conferência de fazer essa checagem é interessante para você não evitar no desenvolvimento de você ficar com muita coisa pendente, certo? E ter o controle da situação. Quando você passa a ter 2, 3, 4 erros, é tranquilo de resolver. Agora vem lá 10, 15 erros. Parece que já é um problema muito sério. Certo? Até aqui, tranquilo? Tá, muito bem. Então, vamos dar sequência. Eu fiz o consulta cidade também, não fiz acho que o cadastro de cidade, né? Deixa eu verificar aqui. Só tem o objeto estado e país, não tem objeto cidade.
Muito bem. Então, se o cadastro até o formato está sob controle até as consultas, a gente parte então para os cadastros, certo? Então, uma parte do processo vai acontecer nos cadastros, né? Tá certo? O que é que nós vamos ter no cadastro, então? O que são as operações que nós vamos ter aqui no cadastro pai? Quais são as operações que nós vamos ter básicas dentro de um formulário de cadastro? Oi? Muito bem, então vamos lá. Eu vou ter como básico de qualquer formulário, vou ter o que aqui? O que é o básico de um formulário? Então, procedure, conheça objeto. Eu vou ter como parâmetro quem? P-controller, P-objeto, que são de tipo T-objeto. Tá, além do conheça objetos, que é o padrão. Oi? Procedure. Procedure. Limpa, edit. O que mais? Procedure, bloqueia. Edit. Procedure, desbloqueia. Edit. Na verdade são os mesmos que a gente fez lá no Lazarus, não é? O que mais? Procedure. Carrega, edit. Procedure, salvar. Procedure, sair. É isso? Tranquilo aí? Bom, neste caso em particular, quais são os campos que eu tenho no formulário pai aqui? Tá, então o que ocorre? Eu posso ter aqui no bloqueia, sempre eu vou ter o edit código bloqueado, que o edit código a gente nunca vai usar, né? Certo? No carrega edit, aqui no caso não vou precisar usar nada. Desbloqueia, não tem nada para desbloquear. No limpa, eu vou ter lá ponto clear. Na verdade, vamos fazer diferente, né? Ponto text recebe 0. Vai ser difícil. Vai ser difícil. A gente entende, não tem problema. Desconta a nota igual, mas não tem problema. Fica tranquilo. Uma hora vai aprender. Tem um ditado, diz lá, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora aprende. Danado. Tá? Salva esse camarada, né? Vamos lá no cadastro de países. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter esses métodos aqui. Supostamente todos esses métodos são virtuais, né? Eu posso reescrevê-los. Difícil hoje o teclado.
Então, vem lá no cadastro de países. Vem aqui para substituir aqui, replace. Virtual. Opa. Virtual, virtual. Ok. Bom, aqui vai faltar, vamos criar os outros campos que estão faltando aqui, né? Então, eu vou ter lá do standard. Na hora de criar os formulários aqui, criar os labels aqui, então, aqui fica país, a gente usou sigla, né? E DDI, foi isso? É isso. Sigla, DDI, mora. É. Então, a gente usa o Ctrl, marca o objeto, segura o Ctrl e vai até ele. Quando ele passa os dois riscos lá, significa que está alinhado. E daí a gente ajusta ele na horizontal. Tá? Acho que tinha uma outra forma de fazer isso mais direto, mas... Tipo, um comandinho que ele alinhava tudo. Oi? Alguma coisa que alinhava tudo. É. Eu acho que eu fiz isso uma vez. Tá. Uma coisa importante dentro dos tipos de campo aqui é, por exemplo, tal do... Quando a gente coloca no banco de dados, a gente determina um tamanho lá, certo? É isso? A gente estipula um tamanho lá, né? O formulário aqui, eu poderia colocar os campos edit na frente do label, certo? Só que quando a gente coloca na frente do label, acontece o seguinte, ele vai ficar delimitado uma certa quantidade de campos que eu consigo colocar no formulário. Já quando eu trabalho com o label em cima e o campo edit abaixo, no caso aqui eu estou sendo generoso no espaço que está ficando entre o label e o edit, certo? Não é isso? Mas dependendo do caso que eu tiver, eu posso trabalhar essa distância e eu posso trabalhar melhor os valores que eu posso utilizar dentro do campo e deixar o formulário com um formato mais profissional, certo? Tem uns recursos que dá para fazer aqui no Delphi, que depois eu vou mostrar, que dá para a gente colocar um estilo no formulário como um todo, certo? Que a gente não tem no Lazarus. Então, o que você faz? Por exemplo, a gente cria o formulário com essa cara, e daí eu quero que ele tenha a cara do Windows 10. Aí você coloca lá a cara, e ele vai ficar, todos os formulários para a cara do Windows 10, certo? O Windows 8 já era, né? Então, deixa quieto, certo? Não precisa, né? Tá? A regra da gente usar a nomenclatura dos objetos, o EDT lá, país, colocar com os mesmos nomes dos atributos do banco,
ou do objeto, por assim dizer, é uma prática razoável para a gente não se perder com relação na hora de implementar, certo? Porque se você segue com o mesmo nome do objeto, né, e segue um padrão, na hora da implementação, isso vai facilitar pra caramba, certo? Então, eu recomendaria que vocês adotem esse padrão. Só o código aqui, no caso, que vai ficar um pouco diferente, né? Mas é o único que vai ficar diferente. Até dá para usar com o mesmo nome, certo? Mas aí não aproveitaria a herança, nesse caso, desse objeto, desse atributo. Certo? Bom, o que nós temos aqui, então? Vamos dizer assim, para fazer para esses atributos aqui. Eu vou criar o bloqueio, então eu vou ter lá o self.edtpaís.enable recebe false. Bloqueio, né? self.edt sigla.enable recebe false. self.edt ddi.enable recebe false. E a gente pode pegar esse cara aqui, vem no desbloqueia, no carrega edit, nós vamos ter lá os mesmos campos, só que em vez de enable aqui, eu vou ter text. E eu vou trazer de quem? De quem que vai vir aqui? Não carrega? Ah, não. Aí vai deixar assim. Ah, vai deixar assim. Eu não carrego esse é o pai ou é o país? Eu não tô vendo aqui. Tô sem meus olhos. Países. Ah, tá. É o país ponto get país. Foi um absurdo. É, Mas não tem. é que ele precisa ter O objeto. o objeto. Mas, tipo, o def, enquanto você não completa a linha, ele aparece errado aqui. Sim. É chato isso. Às vezes eu vou só pro Notepad, só pra mim seguir, eu sentir que eu tô fazendo as coisas certas. Então aqui o países, o Depois eu jogo tudo controller aí sim, países. pode me avisar o que tá errado, mas antes eu tô fazendo e tem alguém gritando. Não, tá errado aqui, ó. Não, tá errado isso aí. E aqui eu vou definir o país do tipo países, a controller país do tipo controller países. Não conheço objetos, então eu vou ter o país recebe países de P objetos. A controller país recebe controller países P controller. Limp edit, eu vou ter os mesmos. Ah, não está mais.
Oi? Salvar, nós vamos ter um método específico, né? Como é que vai ficar o salvar? Controller, país, ponto salvar. E isso vai fazer, então, a controller países, ponto, salvar. E eu passo o país. É isso? Tem que ter uma variável auxiliar. Isso. Só que aqui não é o país. É o clone, olha só. Olha só. Na verdade, eu preciso validar se todos os campos estão preenchidos, né? A gente pode colocar aqui dentro do formulário, vamos dizer assim, para identificar se o campo está se vai ser preenchido, a gente coloca uma marca, que é um asterisco, por exemplo, indicando que os campos são obrigatórios. Já colocou aquele troço lá do uppercase lá? E coloca aqui embaixo um label indicando que campo obrigatório, Isso aí é bom. certo? Que é uma documentação que facilita o usuário indicando que o campo é obrigatório, certo? Bom, o que ocorre aqui? Na hora que eu for salvar, então eu preciso fazer o quê? Preciso verificar se self.edtpaís.text. Oi? E esse atalho aí, você lembra? E o quê? E esse atalho aí, Que atalho? do if. Hã? Que nem viu, ele acabou de fazer um atalho ali, ó. Apareceu a estrutura Calma, certa. calma. Não, não é assim. Vamos com calma. Se ele for igual a branco, significa que nós vamos fazer o quê? Que ele salvou. Nossa, ele não retornar nada, é que isso aqui salvou, não é? Se ele for igual a branco, se o campo é igual a branco, vou dar um show. Oi? Message, campo, país, obrigatório. Venho aqui e dou um self.edt países.set focus. Se ele passou por esse, então else if self.edt sigla.text for igual a nada. Eu prefiro usar aqui no começo, tá? Vou dar o show message, campo, sigla, obrigatório. E self.edt sigla.set focus. Se esse passou, else if self.edt ddi.text for igual a branco, então begin show message campo DDI obrigatório.
self.edt ddi.set focus. Se isso tudo passou, significa else begin. Qual que é o begin? Oi? É o país ponto E7 país passando o EDT país O país.set sigla self vamos fazer. Aqui, na verdade, ele começa com o país.set código self.edt. Como o objeto é inteiro, str to int. Isso daqui. seria melhor só passar zero logo direto? Tem casos que não vai ser zero. Não, mas aí agora essa é a parte do salvar em que você só está salvando. Sim. E Passa zero. Aí quando de implementar o alterar, você coloca um if antes do set do código e passa o valor. a questão de ele saber se os campos obrigatórios que tem, independente se ele está alterando ou se ele está excluindo, vão ser os mesmos, não vão? É coerente? Então, eu posso fazer o teste aqui se self.btn salvar.caption for igual Salvar. Na verdade, vamos checar se tem um e comercial aqui antes. Então, for igual a isso aqui, então, o que vai fazer? Vou chamar este método aqui. Se caso não for, chamar a controller país ponto excluir passando o país ponto. Bom, tá claro? Faz diferença se for lá em cima ou for aqui? Ou você está falando passar o país no salvar? Do salvar então da controle? Não, aqui leva em consideração, se for igual salvar, aqui a gente está levando em consideração que aqui eu estou usando o mesmo formulário, seria excluir. Neste primeiro caso aqui, ele seria incluir barra alterar. É correto? Tranquilo? Faltou as datas. Faltou as datas. O país.set data de cadastro vai pegar do self.edt cadastro.text. E o país.set
última alteração, self.edt. A última alteração. Ok? Dúvidas? Bom, ficou muito parecido com o que a gente tinha antes, certo? Tudo bem? Diga. Na hora de importar um banco de dados do cadastro, é o trigger que faz o controle do código. É trigger. Então faz diferença passar o valor da caixinha de edit? Faz. Faz porque eu posso ter o mesmo objeto que vai chegar lá na DAO, que eu mandei salvar através da controller, vai chegar lá na DAO, ele vai vir hora com valor, hora sem valor. Se ele vier sem valor, automaticamente eu vou dar um insert. Caso contrário, eu vou dar o update. Certo? Tranquilo? Tá. Beleza, até aqui tá ok. Tá, vamos checar aqui, ó. Tem na controller, tem controller países aqui, certo? Tem esse get data source aqui, certo? Esse get data source, então vamos dizer assim, eu estou no formulário de consulta, esse é o pai. Aqui no consulta países, eu tenho aqui essa grid, certo? Então vamos dizer assim, ó, eu tenho aqui no formulário, não conheço objetos. Logo que eu conheci objetos, então eu posso dizer assim, ó, self.dbgrid.dataSource, certo? É propriedade da grid. Eu vou pedir para que a controller país, ponto. Faltou um L. Controller país, ponto. Get data source. Ele está trazendo TObject, certo? Então, aqui eu vou ter que fazer um cache T data source desse cara aqui, certo? Ele vai me trazer um data source. Eu vou vir para controller países, e a controller países, ela terceiriza o processo, certo? Então, aqui eu vou ter que ter, na controller países, eu preciso ter quem? Eu preciso ter a DAO aqui dentro da controller, não preciso? Que é do tipo DAO países. Ok? Esse camarada aqui em particular, quando eu for utilizar ele aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter instanciado. Então, aqui eu vou ter que ter constructor. Automaticamente, se eu tenho constructor, eu vou ter que ter um destructor. O que é que eu vou ter que construir? A DAO países, a DAO, chamei de DAO objeto, fica no singular, o nome da classe fica no plural. Recebe DAO países ponto cria objeto, certo? Aí eu vou ter o que aqui? A DAO país ponto get data source. Aqui na realidade é result recebe
Esse cara aqui. Ele vai chapa. Oi? Ele vai chapa o Steph Fernando. Eu hoje que é uma data source. E data source, ele herda de quem? Tudo herda de T-Objects. Tá? Então, eu cheguei aqui na DAO Países. Na DAO Países, eu tenho aqui o return aqui, né? Então, eu vou ter o quê? Result, recebe quem? Aqui, chegou para mim, aqui na DAO, eu tenho a data module, certo? Aí, eu estou usando, vou usar ela aqui. Então, aqui eu tenho result. Como é que eu acesso a classe Py? Se tiver em protected, usando a própria variável. Não. Eu tenho que acessar, é o objeto que está herdado, a DAO Países herda de quem? Herda de quem? Da DAO. O método está na DAO ou está na DAO Países? Está na DAO. Como é que eu acesso a classe Py? Não, self é do próprio objeto. Ao chute, ao chute. Pelo método? Pelo método. E como é que eu acesso o método da classe Py? Hã? Tudo bem. Ponto. É ADM, né, que eu tenho lá, não é? Eu tenho lá... acho que nem vai precisar do Yanted. Não, porque tipo lá no Py ele não tem implementação. Tem. Do get? Não, ele não tem, ele vai ter o objeto. Eu tenho que acessar o objeto da classe Py. Não, mas já que tem protected, ele pode pegar o próprio objeto. Já que tem um fio. Aí o que ele faz? Ele vai retornar o respectivo. Confirmamos aqui, compilamos aqui. E deu pau. Eu vou checar o que é o problema aqui. Entenderam a lógica aqui de como nós vamos trabalhar? Tá? Então, nós vamos sempre mexer com o processo usando as camadas. Só que agora nós vamos estar vinculando a camada DAO, em vez de estar reportando a uma coleção de objetos, vamos estar buscando do banco, certo? Aqui tem alguma questão que eu vou ter que checar, deve ser algum detalhe que passou batido aqui. Mas tá bom, rendeu bem hoje, né? Tranquilo? Para a gente não se estender, como vocês têm um certo tempo e nós temos que ter um trabalho, né? O trabalho é de vocês, não é meu, né? Na verdade. E o aprendizado é de vocês, não é? Nós precisamos fixar o processo, certo? Então, vamos já considerar que toda essa parte que eu passei, levando em consideração a criação dos formulários, vocês já tinham começado, mas o nosso projeto lá de coleções, vamos fazer ele vinculando, usando esses recursos aqui. Bacana? Tem uns refinamentos ainda que nós vamos ter que fazer depois, certo? E observem que eu estou fazendo essas camadas aqui que são mais ou menos padrões, mas é para fixar. Então, peguem o projeto e refaçam ele, que é a ideia de fixar bem esses conceitos aqui, para a gente ficar bem sólido nisso, certo? Observar que não é muito diferente do que a gente já tinha feito no Lazarus lá.
parte do formulário de cadastro, certo? Mas a controller e a DAO sofrem alguns ajustes. Beleza? Como eu já vou postar essa videoaula amanhã, né? Hã? Vou colocar as duas. E daí já marcamos para segunda-feira da semana que vem como data da entrega das duas partes já, né? É porque nós vamos entrar num outro nível de detalhes e seria interessante que vocês já tivessem fixado essa primeira parte para a gente não ter problemas depois. Tranquilo? Vocês não estão com prova marcada ainda, quer dizer, a prova vai ser só na outra semana e nós temos que dar uma geral para não ter problemas. Tá joia? Valeu. Deixa eu fechar a videoaula aqui.